E aí, pessoal do segundo A, beleza? Vamos para a última aula da primeira unidade, dilatação dos líquidos. Vamos relembrar a priori, a princípio, a dilatação do a linear, superficial e a volumétrica, tá? Então a gente viu que você tem uma determinada, se for um fio, por exemplo, que o comprimento é muito mais importante do que as outras dimensões, e ele, quando você esquenta, ele se dilata, ele aumenta, essa distância daqui para cá vai ser a variação do comprimento. E a gente viu que essa variação do comprimento depende de três fatores: do coeficiente de dilatação linear, do comprimento inicial do fio e a variação de temperatura. Tá? Vocês podem rever o vídeo que a gente fez. Se você tiver uma variação de uma área, tá? Você tem uma variação de uma área, você tem aqui uma área inicial, e quando você esquenta, você vai ter uma área, você vai aumentar a área aqui, se eu aumentar essa área, você vai ter uma área aqui, final aqui. Essa área vai ficar aumentada, tá? Essa distância daqui para cá é o quanto variou a área. E a variação da área vai ser o coeficiente de dilatação superficial, a área vezes a área inicial, vezes a variação de temperatura. Então isso a gente já viu, e a relação entre esses coeficientes a gente viu que o coeficiente da dilatação superficial é duas vezes o coeficiente da dilatação linear. E quando você tem, aqui eu vou desenhar na mão, você tem aqui um cubo, né? Porque dilatação volumétrica é qualquer coisa que tenha volume, né? Pode ser uma esfera, pode ser alguma coisa e tal. E você tem ele aumentado de tamanho, então você vai tudo aumentar de tamanho, né? Então ele vai ficar bem maior, né? Então, quando ele ficar bem maior, ele vai variar o seu volume, né? Tá aumentando o seu volume aqui. Para desenhar é meio complicado desenhar, mas você está tendo a ideia que eu estou aumentando esse tamanho do cubo, né? Então você tem uma variação do volume do cubo. E essa variação do volume do cubo, a gente colocou o coeficiente de dilatação volumétrica, depende também do volume inicial do cubo, assistam o vídeo anterior, e a variação de temperatura. Beleza. Até aqui tudo bem. Agora a gente vai falar sobre líquido. E o líquido normalmente a gente vai tratar como a variação volumétrica. Então é bem simples, tá? Se você tem para você calcular o quanto o líquido variou o volume, não tem nenhum problema, porque se você souber o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, se você sabe o volume inicial do líquido e você sabe a variação de temperatura do líquido, você obviamente sabe qual foi a variação do volume do líquido. Tá? A gente também pode escrever daquela outra maneira, até a variação é valor final do líquido menos o valor inicial do líquido, que vai ser o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, o volume inicial do líquido, vezes o coeficiente, a variação de temperatura do líquido. Posso passar esse termo para cá somando, então eu tenho que o volume final vai ser o volume inicial mais a variação, né? A variação, que é isso aqui, né? Então, é isso aqui tudo. Então, eu tenho a variação, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, volume inicial do líquido, e
a variação de temperatura do líquido. Posso botar o volume inicial do líquido em evidência, então eu posso escrever assim, volume inicial do líquido, 1 mais coeficiente de dilatação volumétrica do líquido e o coeficiente e a variação de temperatura do líquido. Agora vamos ao problema. O problema da gente é o seguinte: o líquido, ele normalmente, se você tiver todos esses dados aqui que foram dados, coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, o volume inicial do líquido e também a variação de temperatura do líquido, você consegue calcular tranquilamente o valor, a variação volumétrica do líquido. Agora acompanhe o raciocínio comigo. Se você tem um fio e você esquenta o fio, você consegue ver o quanto o fio dilatou, você consegue medir o quanto o fio dilatou. Se você tem a área de uma superfície e você tem uma nova área depois que ela esquentou, você consegue saber a área final e saber a área inicial, então você sabe qual foi a variação da área. Então aqui você consegue medir a variação do comprimento, aqui você consegue medir a variação da área, e se o volume for um cubo, você consegue medir a variação do volume também. É fácil medir, né? Você mede as dimensões, calcula o volume e você sabe o volume inicial, então você sabe quanto variou o volume. O que acontece com os líquidos é que eles normalmente estão dentro de algum recipiente. Então, o que acontece? Quando você esquenta o líquido, então vamos botar as suposições aqui, tá? Aqui você tem um recipiente e você tem um líquido aqui, beleza? Dentro do recipiente. O líquido ele tem que estar dentro de alguma coisa para ocupar o determinado volume. E você consegue calcular o volume. Se você sabe as dimensões, você sabe o volume do líquido. O que acontece é que quando você aumenta a temperatura, pode acontecer duas coisas. Três coisas, na realidade. Você pode pegar o líquido, se dilatar exatamente igual ao invólucro dele, pode ser vidro, por exemplo. Se ele se dilatar exatamente igual, aí a altura dele vai ficar a mesma, concorda? Se ele se dilatar exatamente igual ao vidro. Porque o vidro está se dilatando e o líquido também, né? Se o líquido se dilatar menos do que o vidro, então o invólucro está se dilatando mais do que o líquido, então ele vai se dilatar também, só que a altura dele vai ser menor. Por quê que vai ser menor? Aparentemente, ele aumentou o volume dele, mas como o vidro aumentou muito mais, o que acontece é que, aparentemente, ele diminuiu de tamanho, né? E pode acontecer do líquido se dilatar mais do que o invólucro. Então, o invólucro se dilatou e o líquido se dilatou também. Então, nesse caso aqui, o nível do líquido estava por aqui, né? Então, você tem uma variação do volume do líquido, mas essa variação é uma variação aparente, né? Por quê? Porque você tem o vidro se dilatando e o líquido se dilatou mais do que o vidro. Esse cara aqui é o quanto o líquido se dilatou a mais do que o vidro. Tá? Então, normalmente, como os líquidos se dilatam mais do que os invólucros dele, normalmente os líquidos se dilatam mais do que os sólidos, normalmente, tá? O que é que a gente faz? A gente pega o invólucro e enche até a tampa. Enche até a tampa. Então, o volume do invólucro, inicialmente, fica exatamente igual ao volume
do líquido, concorda? A gente bota o volume do líquido sendo igual ao volume, vamos botar aqui do vidro, volume inicial do vidro, tá? Bem, o que acontece? Vamos esquentar. O vidro vai aumentar de tamanho. O líquido também vai aumentar de tamanho, mas só que o líquido aumenta mais. Ora, se ele está mesmo na beirada e ele aumenta mais, o que acontece? Vou dar uma exagerada aqui, tá? O vidro, para você ter noção que o vidro dilatou. Só que o líquido dilatou também. Então, meu amigo, se ele estava na bordinha de nada, vai extravasar. Então, a gente vai recolher esse líquido extravasado. Então, esse volume que extravasa, esse volume extravasado, é o que a gente chama de variação do volume do líquido aparente, né? Aparentemente, esse volume extravasado é o quanto o líquido variou aparentemente, entendeu? Mas ele não variou isso aqui, porque o vidro, como aumentou de tamanho, coube mais líquido. Então, o que extravasou foi o que ele dilatou a mais. Então, se você quiser saber a dilatação total do líquido, você tem que pegar a dilatação do vidro, a variação do vidro, porque o vidro aumentou de tamanho, então coube mais líquido, concorda? A variação do vidro, mais o quê? Mais a variação aparente, né? Mais a variação aparente. Tá? Beleza? Lembrando que esse camarada aqui, eu posso escrever como o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, né? Volume inicial do líquido e variação de temperatura. Esse cara aqui eu posso escrever como coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, volume inicial do vidro, variação de temperatura. E agora eu vou fazer uma brincadeira aqui, porque não existe coeficiente de dilatação aparente, tá? Não existe isso. Mas a gente pode criar, vamos deixar por enquanto dessa forma aqui, vamos deixar por enquanto assim, tá? Vamos pegar, se esse cara é igual a esse cara é igual a esse, concorda? Então, a variação aparente vai ser igual à variação do líquido menos a variação do vidro, é ou não é? A variação aparente, o que extravasou, ou seja, o volume extravasado, vai ser o quanto o líquido variou, que variou mais, menos a quantidade de líquido que conseguiu ficar lá dentro, né? Então, menos a variação do vidro, né? A variação do volume do vidro, está acompanhando? Veja, o que extravasou foi o líquido variou mais. Mas uma parte coube dentro do vidro ainda, porque também variou. Então, o que escapou foi o que ele variou a mais do que o vidro, entendeu? Então, isso aqui é que eu estou chamando de variação aparente. Como a variação do líquido, eu posso chamar como coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, volume inicial do líquido e variação de temperatura, menos o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, volume inicial do vidro e variação da temperatura do vidro. Como a gente está colocando que o volume inicial do vidro é igual ao volume inicial do líquido e a variação do vidro vai ser igual à variação da temperatura do líquido, tá? Eu posso botar esses dois caras em evidência. Então, eu tenho que a variação do volume aparente
vai ser igual, eu vou colocar em evidência o volume inicial, vou chamar só de volume inicial, porque tanto o líquido quanto o vidro vão ter o mesmo volume, né? A variação de temperatura está em evidência. Então vai ficar o quê? Coeficiente de dilatação volumétrica do líquido menos o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro. Tá? E aqui eu posso fazer a brincadeira de dizer, olha, essa variação do volume aparente eu posso chamar de coeficiente de volumétrica aparente, tá? Eu criei um coeficiente aqui que não tem muito sentido, mas de qualquer forma, apenas me diz o quanto o coeficiente de um é maior do que o coeficiente do outro, é a diferença dos dois, tá? Então eu pego o coeficiente de dilatação volumétrica aparente, volume inicial e variação de temperatura, onde eu tenho que o meu coeficiente de dilatação volumétrica aparente vai ser o coeficiente de dilatação de quem dilata mais, que é o líquido, menos o coeficiente de dilatação do vidro ou do invólucro, do recipiente. Isso aqui poderia ser um R, tá? Beleza? Lembre-se que essas fórmulas não são para decorar. Eu vou colocar na prova para vocês e vocês podem anotar tudo que eu colocar na segunda T, tudo que vocês colocarem na segunda T, vocês podem colocar lá na prova de vocês, tá bom? Beleza? Muito bem, gente. Agora veja o seguinte, antes de continuar, então eu quero que você depois dê uma pausa, repete o vídeo, tá? Eu espero que você tenha entendido isso. A maneira da gente calcular a variação volumétrica de um líquido, a gente vai ter que usar um artifício, já que o líquido está dentro de um recipiente. E normalmente o líquido dilata mais do que o recipiente. Normalmente, não é sempre. É normalmente. Normalmente acontece isso. Tá? Então a gente pegou a dilatação volumétrica, tá? E dentro da dilatação volumétrica, tá? A gente fez o cálculo para o líquido. Tá? Mas só que você tem que saber o volume do líquido, o coeficiente de dilatação do líquido e a variação de temperatura do líquido. Tá? Mas normalmente a variação do volume, se você quer saber a variação do volume do líquido, como o líquido está dentro, está encerrado, está dentro de um invólucro, aí a gente faz esse artifício. A gente enche até a tampa, dilata. Como o líquido dilata mais do que o vidro, do que o recipiente, a gente vê o quanto extravasou. Esse vai ser o volume aparente, como a gente viu ainda agora. Você dá uma revisada no vídeo depois de terminar a aula. Antes de continuar, antes de fazer os exercícios, vamos falar um pouco da dilatação anômala da água, tá? Que é muito importante. E é importante, inclusive, para a sobrevivência nossa na Terra. A água, ela se dilata mais do que o vidro também, tá? Mais do que o recipiente também. Mas ela tem uma dilatação anômala quando você aumenta de 0 até 4 graus Celsius, ou seja, você aumentou a temperatura, a água deveria aumentar o volume. Mas o que acontece com o volume na hora que você está aumentando a temperatura é que o volume de água ela vai diminuindo. Tá? Isso é uma característica da água. Tá? Ela tem a maior densidade. Por que ela tem a maior densidade a 4 graus Celsius? Porque como a densidade é igual a massa sobre volume, como ela atinge o mínimo volume, então o denominador é menor. Então a densidade é maior. A maior densidade da água é quando ela chega em 4 graus Celsius. Então por isso que um lago, ele congela primeiro em cima. Por isso que eu falei sobre sobrevivência, tá? Ele congela primeiro em cima. Por quê? Porque a água que é mais densa, 4 graus Celsius, vai lá para baixo. Então os peixinhos conseguem sobreviver no inverno. Tá?
Água doce, tá? Estou falando de água doce, água normal, a água é, água pura, vamos dizer assim, tá legal? Não existe água pura para sobrevivência, a gente sabe que existem sais e tal, ou mesmo que seja água doce e tudo, mas ela se comporta dessa maneira, principalmente nos lagos, tá? Então ela congela primeiro em cima e não, às vezes não congela embaixo, porque o gelo é um isolante térmico. Então aqui está menos 20 graus Celsius, mas o gelo serve como um cobertor, serve. Por isso que iglu, né, os esquimós, eles constroem casa protegida pelo gelo. O gelo é o isolante térmico, tá? Então isso aqui é uma coisa muito curiosa da natureza, beleza? Então o que acontece? Quando você vai de 0 até 4 graus Celsius, a água diminui e fica na maior densidade possível, já que ocupa menos volume, a mesma massa ocupa menos volume. Depois ela age naturalmente como qualquer líquido, que normalmente, né, como a maioria dos líquidos, que à medida que você aquece, ele se dilata. Beleza, gente? Então vamos para o exercício, beleza? Então, primeiro exercício, vamos lá. Deixa eu mudar a cor aqui. Vou botar uma cor mais clara. Pronto. Um recipiente, vê só, ele falou, um recipiente contém o volume de 200 centímetros cúbicos. Então, o volume inicial do recipiente é 200 centímetros cúbicos. De álcool, o recipiente contém 200 centímetros cúbicos de álcool. Beleza. Então, tá lá o recipiente, ele não falou se está transbordando, se não está. Tá lá o álcool lá dentro e tal. Eu só sei que de álcool tem 200 centímetros cúbicos. Tá? Não sei se está até a tampa, não sei. Não pode mais estar mais do que a tampa, né? A temperatura inicial é de 30 graus Celsius. Ele pergunta qual é o volume, quanto é que vai ser o volume ocupado por esse álcool. A temperatura é de 50 graus Celsius, então a temperatura final é 50 graus Celsius. E ele fala sobre a dilatação cúbica ou volumétrica do álcool, né? Ele já dá a dilatação volumétrica 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius menos 1, beleza? Ora, se você já tem todos esses dados, não precisa calcular o que vai extravasar, o que é que não vai extravasar, porque você sabe a variação volumétrica do mercúrio, do álcool, vou botar aqui álcool, vai ser igual ao que? O coeficiente de dilatação volumétrica do álcool, o volume inicial do álcool e a variação de temperatura do álcool, né? Você tem todos esses dados, então é só agora que eu comento, né, que é conta de padaria, mas eu sei que vocês têm muita dificuldade quando tem potência de 10 com um expoente negativo, esse tipo de coisa, né? Bem, o coeficiente aqui é álcool, tá? Não é aparente, não. Isso aqui não é um P, não. Isso aqui é um L, tá? Álcool, 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 tá? Tudo é álcool. Então você tem o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool, 1,1 vezes 10 a menos 3. Você tem o volume inicial do álcool, 200. Lembre-se que está em centímetro cúbico. E você tem a variação da temperatura, de 30 para 50 variou 20, né? Então, a variação do volume do álcool, ele pede o volume final. Ora, mas o volume final vai ser o volume inicial mais a variação, né? Do volume, né? É óbvio, né? Você tem, para calcular o volume final, você pega o volume inicial e pega o quanto ele aumentou. Aí você tem o volume final, né? Beleza? Então, você tem aqui 1,1 vezes 10 a menos 3, vezes 200 vezes 20 vai dar 4.000. 4.000 é 4 vezes 10 a terceira. Ora, 10 a menos 3 vezes 10 a terceira, o que é que significa isso?
10 à terceira são 3 10 em cima. 10 a menos 3 são 3 10 embaixo. Quando você simplificar, vai dar 1, né? 10 elevado a zero, que dá 1, né? Então, 4 vezes 1,1. Ou seja, vai ficar 4,4 centímetros cúbicos. Mas ele não perguntou a variação. Ele perguntou o volume final. Então, o volume final vai ser o volume inicial, 200, mais o quanto variou, 4,4, que vai dar 204,4 centímetros cúbicos. Beleza? Muito bem. Então, agora vamos para a próxima. Deixa eu mudar a cor aqui. Pronto. Um recipiente de vidro, o volume interno é 800. Então, a gente tem que o volume do vidro é 800 centímetros cúbicos. Tudo bem. Vamos colocar os dados aqui. Está completamente cheio. É o nosso caso lá, né? Se está completamente cheio de mercúrio, significa que o volume inicial do mercúrio, quanto é? Quanto é que é? Se ele está completamente cheio, significa que ele está cheio de mercúrio. Então, o volume inicial do mercúrio também é 800, concorda? Ele está até a tampa. Então, o volume do mercúrio é igual ao volume... O volume inicial do mercúrio é igual ao volume inicial do vidro, né? Muito bem. Estando o conjunto na temperatura de 20 graus Celsius. Então, essa temperatura é a temperatura inicial, 20 graus Celsius, beleza? Calcule o volume do mercúrio que extravasa. Então, eu quero o volume extravasado. Ou seja, a variação do volume aparente, né? Aparentemente, porque é o que o mercúrio dilatou a mais, beleza? Quando aquecido, a temperatura é de 70 graus Celsius. Então, temperatura final 70, então você já sabe que variou 50, né? De 20 para 70, variou 50. E o cara deu o coeficiente, tá? Ora, o coeficiente de dilatação do vidro, ele deu como 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. E o coeficiente do mercúrio, o mercúrio eu botei HG, né? Ele está chamando de M aqui, né? Tanto faz, né? HG é porque a gente representa o mercúrio como HG, mas pode chamar de M, pode chamar do que você quiser. Contanto que você sabe o que você está fazendo, né? Então eu vou continuar, já que eu já comecei aqui, eu vou continuar. O coeficiente de dilatação do mercúrio é 180, né? Veja que ele é maior do que o do vidro. Né? Então ele se dilata mais do que o vidro, concorda? E a gente viu que o coeficiente de dilatação aparente, que é o que a gente está utilizando aqui, vai ser o coeficiente de quem se dilata mais, que é o do mercúrio, menos o do vidro, né? Por que eu coloquei isso? Porque ele quer saber somente o quanto extravasou. Então, eu pego a variação do volume aparente, vai ser o coeficiente volumétrico aparente, né? Que é um coeficiente que a gente está criando aqui, apenas para solucionar problemas. O volume inicial é igual para os dois e a variação de temperatura é igual para os dois, né? Então, agora conta de padaria, né? Se bem que essa padaria aqui vai ser uma subtração chata de fazer, né? Mas tudo bem. Você tem 180 abacaxis, que é 180 vezes 10 a menos 6, menos 27 vezes 10 a menos 6, né? Então tem 180 menos 27, porque 10 a menos 6 é a potência. Todos os dois estão na mesma potência, né? Então você tem 180 abacaxis menos 27 abacaxis. Então vai dar quanto? Sei lá. A gente vai calcular daqui a pouco. O volume inicial 800 e a variação de temperatura de 20 para 70. Não vou botar 70 menos 20, né? Não precisa, né? 50, beleza? Agora como é que a gente faz essa conta aqui? Essa conta é de subtração, tá? Não vai inventar de mexer nas potências, não sei o que mais lá. É 180 abacaxis menos 27 abacaxis. 180 vezes 10 a menos 6 menos 27 vezes 10 a menos 6. 180 menos 27 vai dar o quê? Se fosse menos 30, dá 150.
como é menos 27, dá 153. Então, dá 153 vezes 10 a menos 6, vezes, aqui 8 vezes 5 dá o quê? 40. Então, 40 e 1, 2, 3, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Né? Aí eu vou fazer na calculadora, depois vocês fazem em casa. Porque aqui, ó, eu posso botar 153 vezes 10 a menos 6, vezes 4, vezes 10 a quarta, né? Aí a conta aqui vai ficar vezes 10 a menos 2, né? Então a mesma coisa de 157 vezes 4 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2 é 1 sobre 100. Então depois de eu fazer essa conta, eu divido por 100, né? Mas eu vou fazer na calculadora, porque vezes 4, pronto. Essa conta aqui, depois eu vou dividir por 100, né? Se eu vou dividir por 100, então vai ficar 6,28, né? 6,28. 6,28. Então, nós temos que o volume extravasado, que é igual à variação do volume aparente, vai ser igual a quanto? 6,28 o quê? Ora, a gente está calculando em centímetros cúbicos, então centímetros cúbicos. Beleza? Pronto, gente. E agora a última para a gente fechar. Beleza? Vamos fazer a última questão aqui para a gente fechar aqui. Aqui está dando diferente. Deixa eu ver aqui, só se eu errei a conta da calculadora. É porque eu botei 157, é 153 aqui, tá, gente? Desculpa aí, tá, pessoal? Que é 153 e vai dar 6,12, tá? Corrija aí, tá? Beleza? 6,12. Beleza? Tá bom. É porque eu fui conferir aqui com o cálculo que eu já tinha feito. Vamos lá, vamos ver agora a última questão. Vamos botar aqui em azulzinho para ficar bem bonitinho. Um recipiente de vidro de volume interno de 800, a mesma coisa, né? O volume inicial de 800 centímetros cúbicos. Está cheio do líquido, então o volume do líquido também é 800. Então pronto, o volume inicial do líquido também é 800. Estando na temperatura de... Tá dando, é a mesma questão? Não, é a mesma questão. A temperatura inicial de 20, depois vai passar para a temperatura final de 70, então vai variar 50, tá? 50 graus Celsius, beleza? Observa-se que há um transbordamento, então aí ó, já é a variação do volume aparente, ou o volume extravasado, né? De 6 centímetros cúbicos, tá? 6, desculpa, aqui é centímetros. 6 centímetros cúbicos, tá? Beleza. Então a gente já sabe. Bem, isso daqui vai ser o quê? Coeficiente de dilatação volumétrica aparente vezes o volume inicial, que os dois são iguais, vezes a variação de temperatura, que é igual para os dois, né? Sabe-se que o coeficiente de dilatação cúbica do vidro, então, ele deu do recipiente. Vou botar do recipiente, só para ficar diferente, tá? Aí sabe que do recipiente é do vidro mesmo. É 30 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Muito bem. Então ele pergunta, letra A, o coeficiente de dilatação aparente. Ora, eu quero saber isso. Eu sei o volume inicial, sei a variação de temperatura e sei a variação do volume aparente. Então, se isso é igual àquilo, aquilo é igual a isso. Então, eu posso dizer que o coeficiente de dilatação aparente, que ele está chamando, é o volume inicial. Lembre-se, esse coeficiente de dilatação aparente, eu fico sempre chamando, olha, ele está chamando e tal, porque é um negócio que não existe, né? É um negócio que é aparente, né? Quer dizer, a gente está criando só para resolver problemas mesmo. Não tem mais nenhuma utilidade. Vai ser igual o quê? Vai ser igual a variação do volume, né?
Aparentemente, né? O volume aparente, tá? Ou volume extravasado. Então, o coeficiente aparente vai ser o quê? Vai ser os 6. Eu não vou botar as unidades não, porque aqui está em centímetro cúbico, aqui também está em centímetro cúbico, vai cortar. Então, é 6 dividido pelo volume inicial, porque eu passei para cá dividindo. Ó. Eu vou pegar o coeficiente aparente e pegar, vai ser o volume extravasado, que é a mesma coisa da variação volume aparente, dividido pelo volume inicial e dividido pela variação de temperatura. Então, aqui você tem o volume inicial de quanto? 800, né? E você tem a variação de temperatura de 20 para 70, são 50, né? Então, aqui você vai ter 6 dividido por 8 vezes 5, 4, 40. 8 vezes 5, 40, mais 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Aqui dá para a gente fazer, né? Porque 6 dividido por 4 é a mesma coisa de 3 dividido por 2 dá 1,5, né? Então, aqui eu posso simplificar, dá 1,5 dividido por quanto? Aqui vai ficar 10.000, né? Que é 10 a quarta, né? Então, isso aqui vai ficar 1,5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius menos 1. Beleza? Muito bem, então isso daí é o coeficiente aparente. Agora, qual é o coeficiente do líquido? Porque ele pergunta qual o coeficiente de dilatação cúbica real do líquido. Você pode calcular isso, pega, vou botar outra cor aqui, vou botar um laranjinha aqui, bem bonitinho. Para você saber o coeficiente de dilatação do líquido, basta você pegar o coeficiente de dilatação do recipiente, que é menor, né? Mais o quanto extravasou, que é o coeficiente de dilatação aparente, né? Basta somar. O do recipiente, ele deu 30 vezes 10 a menos 6. E o do recipiente, ele deu. E o do aparente, a gente calculou. 1,5 vezes 10 a menos 4. Aí muita gente vai ter dificuldade de fazer essa conta, né? Bem, o que eu posso fazer? Eu tenho que botar na mesma potência de 10, porque aqui são 30 elefantes, mas aqui dá 1,5 Q. O que eu posso fazer é aumentar esse número e multiplicar por uma potência de 10 menor. Porque 1,5 eu posso dizer que é 150 dividido por 100, concorda? Então aqui fica 30 vezes 10 a menos 6. E aqui 150 dividido por 10 a segunda. E por que eu fiz isso? Porque esse 10 a segunda vai subir lá para cima como 10 a menos 2. Então eu vou ter 30 vezes 10 a menos 6. Né? Desculpa, aqui é mais, né? É mais, desculpa. É mais. Muito bem. É mais 150 vezes 10 a menos 2 com 10 a menos 4 dá 10 a menos 6. Agora você pode somar. Porque você tem 30 elefantes, mais 150 elefantes, vai estar com 180 vezes 10 a menos 6. Isso vai ser o coeficiente de dilatação real do líquido. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês façam o exercício. Lembre-se que o exercício que foi colocado para vocês, vou chamar bastante atenção, o exercício que foi colocado para vocês, entregar até o dia 30, não é o gabarito que está atrás do livro. Tem gente que está pegando o gabarito do livro e botando no caderno, fotografando. Primeiro, letra A, segundo, letra C, terceiro, letra B, quarto, letra... Não é isso, tá, gente? Você vai desenvolver, ou vai explicar, ou vai solucionar a questão, me explicando completamente a questão. Não é botar o gabarito que está no final do livro, no seu caderno, tá bom? Beleza? Não vou aceitar, tá? Você tem que desenvolver o raciocínio, tem que me explicar como é que você chegou na letra B, na letra C, etc e tal, e não apenas copiar o gabarito do livro. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.